Nos últimos dias, um assunto tem dividido opiniões nas redes sociais e suscitado questionamentos, que é a inauguração do Monumento da Paz na Praça das Nações Unidas, em Nova York. Há quem diga que ele faz uma clara menção à besta apocalíptica vista por João em Apocalipse 13, ou mesmo aos animais vistos por Daniel em Daniel capítulo 7. Mas será que de fato estas profecias bíblicas estão relacionadas ao monumento em questão? Seria isso um sinal do fim dos tempos? Eu sou Josué Monteiro e já te convido a se inscrever aqui no canal, deixar o seu gostei, comentar e compartilhar este conteúdo. Primeiramente, precisamos entender o que está em Apocalipse 13. Ali, em uma visão, João viu uma besta, ou seja, um animal sem forma bem definida, que subia do mar. O que entendemos por outras referências bíblicas serem os povos, as nações da terra. Logo, estar relacionado à ONU faria total sentido. Mas as semelhanças acabam por aqui. Pois a besta que João vê tinha 7 cabeças, 10 chifres e 10 coroas, o que não está no monumento em questão. Estes chifres, coroas, cabeças que João viu, representam apoio político que esta besta terá. Afinal, ela representa um homem. Conforme as profecias bíblicas, este homem é chamado de o Anticristo, ou o homem da iniquidade. Mas o monumento da ONU não seria parecido com o restante da descrição de João? Afinal, a besta também tinha aparência de leopardo, tinha pés de urso, tinha boca de leão. Mas a aplicação destas revelações que o Senhor Jesus deu a João, através do anjo que lhe mostra estas coisas, nada tem a ver com o monumento em questão. A aparência de leopardo simboliza o Império Grego, os pés de urso, o Império Medo-Persa, a boca de leão, o grande Império Babilônico. Ou seja, toda a descrição animalesca e bestial é para representar impérios mundiais, sendo a besta em si o Império Romano, representando assim um tempo de perseguição, pois Roma perseguiu o povo de Deus. E tudo isso é para mostrar que chegará um tempo que se levantará um homem, apoiado por governos mundiais, com sede de perseguição, tal como Roma teve nos tempos do seu império. Mas e em Daniel capítulo 7? A visão de Daniel também não se aplica, pois ele viu 4 animais, e não um. O primeiro semelhante ao leão com asas de águia, que representa o Império Babilônico. O segundo semelhante a um urso, que representa o Império Medo-Persa. O terceiro, representando a Grécia, parecia-se com um leopardo. E depois ele viu um animal terrível, espantoso, com dentes de ferro, e que devorava tudo à sua frente, representando o Império Romano. O sentido da visão de Daniel é o mesmo da visão de João. Impérios mundiais. Ou seja, quando o Anticristo vier, ele virá com a força de um governo mundial, global, totalitário e tirano, mesmo que use o pretexto de paz, mas no fim gerará guerra, conforme está na palavra de Deus. Como vimos, isto nada tem a ver com o monumento inaugurado na ONU. Este monumento, chamado de símbolo da paz, tem a ver sim com lendas da cultura mexicana. Diz a lenda mexicana que só seres de outro mundo seriam capazes de espantar os terríveis pesadelos. E artesãos mexicanos confeccionam estes supostos seres para cumprirem este papel de protetores de sonhos e trazerem sorte. Tudo isso está na cultura deste país. Essas criaturas míticas e às vezes assombrosas ganharam o nome de alebrijes de Oaxaca no século XX.
Os alebrijes receberam esse nome em 1936 por causa de Pedro Linares Lopes. O artista, que vivia na cidade do México, sofreu de uma doença que o deixou à beira da morte. Muito doente, teve fortes alucinações que o fizeram imaginar estar em um bosque, onde ele viu seres surreais, e esses o acompanhando no caminho de volta à consciência. E no percurso, ele escutava essas criaturas gritando: alebrijes, alebrijes. O nome em si não tem nenhum significado, mas devido ao sonho, suas obras em papel cartão, representando esses seres de outro mundo, ganharam essa exótica nomenclatura. E é exatamente um desses seres que a escultura posta na Praça das Nações Unidas representa. Na ONU, existe o chamado Conselho de Segurança, formado por membros permanentes, também conhecidos como P5. Incluem os 5 governos das seguintes nações: China, França, Rússia, Reino Unido e Estados Unidos. Os demais 10 membros são eleitos pela Assembleia Geral para mandatos de 2 anos. E um deles é eleito presidente do Conselho. Desta vez, foi o México, que presenteou a ONU com esta peça de alebrije como algo pertinente à sua cultura, o que nada tem a ver com as profecias bíblicas. Devemos lembrar que muitas das profecias bíblicas não devem ser interpretadas de forma literal, mas simbólicas. E uma parte importante das profecias é trazer esperança às pessoas, e não medo ou insegurança. Muitos não leem o Apocalipse por medo, ou usam textos bíblicos a fim de aterrorizar pessoas. Esta nunca foi a intenção de Deus ou dos autores bíblicos. A palavra de Deus deve trazer esperança à igreja, alegria aos corações dos salvos. Logo, se gera medo ou insegurança, desconfie se sua interpretação está ou não de acordo com a palavra de Deus. Encerro dizendo que nada disso significa que não devemos estar alertas quanto à vinda de Jesus e seus sinais. Mas, sobretudo, deve haver em nós esperança e alegria, pois a profecia da volta de Jesus, embora traga assim um juízo sobre o mundo ímpio, é a concretização da nossa vitória, onde para sempre reinaremos com o nosso Senhor. De fato, o anticristo virá, mas tão certo quanto o anticristo virá, é que Jesus também virá para buscar a sua igreja. Maranata, ora vem, Senhor Jesus.